Mato Grosso do Sul ele está entre acho que os 5 maiores produtores de soja do Brasil. A produção aqui, basicamente, 80% ou até mais é a produção de soja e milho. E hoje o produtor não tem nem coragem de transitar pela aldeia. Estão dando volta aí de 50 quilômetros de distância para vir até a cidade. Está bem acirrado, né, a situação entre os índios e produtores rurais. Se acontecer de decretar que é terra indígena, eu acho que aí vai se instalar uma guerra muito grande aqui. Sem terra ninguém vive. A terra é a mãe da gente. Mãe e o pai. Dá feijão, dá mandioca, dá batata, dá arroz. Agora em cima do dinheiro, em cima do boi, a gente não planta nada. Os Guarani Kaiowá, o povo da mata, os habitantes do centro da terra, vivem aqui há mais de 1.200 anos. Acreditam ser destinados a cuidar da terra, considerada uma extensão de seus próprios corpos. Pela terra, ou tecorrá, eles dão tudo, até a vida. Eu nasci em Espumoso, no Rio Grande do Sul. 6 de setembro de 1973 eu cheguei aqui. Um amigo meu lá começou a falar para nós vir para cá olhar. E eu não tinha muito interesse de vir, né? Aí viemos. Aí eu gostemos do lugar aqui e compremos. Aqui quando eu vim era tudo cerrado, mato. Não tinha lavoura. Tinha uma casa velha. Não existia energia, né? A casa assim era tão velha que tinha umas frestas. Pregava as tábuas, se não entrava cachorro dentro de casa. Então, eu tinha escritura legítima já. Aqui ninguém conhecia índio. Hoje eu colho uns 170 mil sacos de soja. Agora é um ano bom, colhe mais de 200 mil sacos. Comecemos com nada, né? Mas tudo com trabalho, né? Sem trabalhar ninguém consegue, né?
Nós estamos sofrendo, esperando, quase 20 anos já. Nós nascemos aqui no Guirarocá. Meu pai, minha mãe, meu sogro, tudo faleceu aqui, está tudo enterrado aqui no Guirarocá. O segurança daqui do fazendeiro, ele não quer que mais traz a água. O pistoleiro deu tiro em cima da mulher, em cima de tudo nós, por causa da água, não quer que pega nenhum. Então essa aldeia Guirarocá, desde 1905 já é aldeia mesmo. Em 1932 chegou aqui a guerra. Aí o fazendeiro veio. Primeiro chegou aí Irso Garvão. Esse Irso Garvão falou. Chegou um dia de mais ou menos meio-dia por aí, porque naquela época nós tudo mato. Chegou e falou, olha, eu comprei aqui 7.000 arqueiros. Se você não quer trabalhar, se não sou que a morada, eu não vou dar mais. Porque essa é a minha fazenda, eu vou criar o boi. Aí quando foi de tarde para 8, 9 horas mais ou menos, à noite, ele deu tiro até meia-noite passada. Mataram 3 mulheres e um foi na perna, pegou munição e quebrou. E nós corremos tudo. Entramos embaixo do coxo, do xixa. Desde aquele tempo já não deixa mais entrar no Guirarocá. Nós chegamos num ponto que você vê invadindo propriedades e ninguém faz nada. A gente fica esperando a justiça, fica esperando que dê-se a reintegração de posse e nada. Aqui todas as terras foram tituladas pelo governo do estado, pelo governo federal, através de colonizadoras, através de várias empresas que vieram aqui para colonizar a terra. E em nenhum momento se falava em terra de índio aqui. Meu avô comprou essa terra em 1951. Pagou para o governo do estado de Mato Grosso para retirar documento. Nós nasci e criado ali. Triste. Você vê que tudo que você construiu não ter, acabar e ficar em nada. Você não tem mais nada na vida.
porque eu sou filho, na verdade, de pequeno produtor rural. Toda a vida eu tive vocação de trabalhar com a terra. Entra um, entra outro governo, entra governo, sai governo e não resolve nada. E eles invadem e fica por isso. Meu pai é o caçula da família. Nasceu naquela propriedade. Aí, quando o vô faleceu, foi dividido entre os herdeiros, né? Aí cada um ficou com o seu sítio. Aí o pai estava até esse acontecimento, morava lá. Nunca saiu, nunca morou na cidade, sempre viveu lá no sítio, trabalhando lá. É muito normal, se alguém invadir a tua casa, você não vai aceitar. Então, como que nós devemos aceitar pacificamente que uma pessoa invade uma propriedade? Viviam em matas, evitando o contato com o homem branco. Mas a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai marca o fim do isolamento dos Guarani Kaiowás. O governo brasileiro decide colonizar a região de fronteira. Uma empresa de exploração de erva mate, a Mate Laranjeira, é autorizada a se instalar em Mato Grosso. Aí é onde eles começaram a tirar o povo do seu território. Quem queria sair, saía numa boa. Quem não queria sair, eles matavam. Aqui mesmo ali tem um cemitério ali que tinha uma casa de reza, pela história da minha avó, que quando ela contava assim, a gente chegava até chorar. Ali tem uma casa de reza que foi queimado com a família toda, dentro da casa de reza. Os Guarani Kaiowá são removidos à força e confinados em reservas. Muitos são jogados em caminhões e veem suas casas serem queimadas. Nas reservas, são obrigados a se comportar como os brancos. Começa em Mato Grosso do Sul a corrida pela ocupação das terras. Colonos chegam de todas as partes do país a convite do governo. Bom, eu nasci na Bahia em 1940 e com 4 anos de idade mudei para o interior do estado de São Paulo. E lá permaneci até os 22 anos, casei e mudei para o Mato Grosso do Sul em 1962. Fui trabalhar, criar vaca, engordar boi, comprar boi por comissão, aí fui dirigir frigorífico e fui ganhando dinheiro e fui comprando um pedaço de terra hoje, um pedaço de terra amanhã. Então, o título aqui hoje, o total da propriedade é 5.200 e poucos hectares. Eu acho que aqui deve ter, em escritura, aproximadamente umas 60, 70 propriedades de 5 alqueires, 10 alqueires, 20 alqueires, 50 alqueires. Isso aqui, quando nós chegamos aqui, como meu pai comprava muita propriedade e vendia, às vezes a gente abria as propriedades. E nós íamos nas reservas indígenas, conversava com o capitão, com o cacique, contratava os índios e metade dessas fazendas quem derrubou foram os próprios índios, recebendo salário dos produtores rurais, porque a mão de obra aqui naquela época era escassa. E a minha vida inteira foi mexendo com a terra e trabalhando no comércio, compra e venda de boi. Então para cá migrou muita gente, pernambucano, baiano, sergipano, paulista, mineiro, vieram para cá. Na colônia agrícola, e começou o desenvolvimento. No auge do regime militar, os indígenas são considerados um empecilho ao progresso. Os mais insubordinados são levados para presídios, onde são submetidos a trabalhos forçados e sofrem tortura. Alguns nunca voltam da prisão. Começa no Centro-Oeste o plantio da soja em larga escala.
que tinha muito recurso para nós. Tinha esse mato aqui, esse Guiraucá dentro, tinha muito remédio no mato, tinha mel de Europa, tinha muita calça, tinha muito uma fartura para nós. Tinha muita peixe, tinha muita coisa recurso. No campo, mesma coisa também. Mas depois que vem, derrubou tudo, deixou limpo, hoje tem soja, isso milho, e nós, o que nós estamos vivendo aí? Nós estamos olhando aí com a língua seca. Eles falam que coloca a comida na mesa dos indígenas, na mesa da população. Não. A soja não vem na mesa da população. O milho não vem na mesa da população. Então o que a gente precisa? A gente quer que, se eles falassem que a comida vem para a mesa da população, acho que aqui você podia ver arroz, feijão, agora óleo, que são tudo importado para outro país. Então para nós não serve isso. Que nem aqui, que tem esse canavial aqui, né? Tem córrego ali embaixo. Talvez ele passe veneno ali, e quando cai a chuva e a água desce ali. E como é que nós vamos beber essa água? A Constituição de 1988 traz o tempo do direito. Os Guarani Kaiowá iniciam o que eles chamam de processo de retomada, a luta pela demarcação dos territórios, ou o início das invasões, segundo os produtores rurais. A Fazenda Barra Bonita foi invadida. Naquela época, a Polícia Federal presenciou a invasão e falava à Polícia Federal que ela estava lá para manter a ordem e não podia ver o conflito. E nós estamos sem propriedade já há mais de 5 anos. Estamos aqui desde 2007, retornando aqui para ocupar, ou seja, usar de novo essa terra tradicional nossa, a qual antes de 88, que muitos Guarani Kaiowá foram despejados daqui de Curuçuambá para reservas, né? Juti, nós temos uma invasão na Fazenda Taquara que já está com 20 anos e não se resolve até hoje, é briga constante. E a partir dali eles invadiram parte de uma propriedade, querem mais, e é sempre gerando conflito. Eu estou com as minhas mãos cheias de calo numa propriedade rural fazendo uma cerca, se eu não sei se amanhã vai ser minha ou não, eu derramando o meu suor, eu deixando de estudar para mim saber se amanhã vai ser minha ou não. Que país que é esse sem lei? E se eu querer tomar justiça com as próprias mãos, eu sou considerado um bandido, um assassino? O que está virando aqui é uma guerra, né? E dentro disso, com certeza pode acontecer a morte, porque se você for ir defender o seu patrimônio, ou os indígenas vão ir invadir uma propriedade, se acontece o conflito, com certeza deve acontecer extremos uma hora de uma pessoa querer ou matar ou morrer, né?
A gente ouve relatos de produtores aqui que choram. Produtores choram aqui dizendo, não, eu lutei, trabalhei para ganhar, agora eu vou perder? Não, eu não posso perder a minha propriedade. Atacaram a comunidade, queimaram várias casas, mais de 17 casas, né? Que hoje só tem barraco porque queimaram todas as casinhas de cada família, né? Inclusive queimaram alguns documentos pessoais, roupas, comida, tudo queimaram no ataque que houve violentamente no começo de janeiro de 2016, né? Quem comandou esse ataque? São os próprios fazendeiros, sindicato dos fazendeiros, são os políticos locais. Ele andava motos, uma carro da caminhonete Hilux branca, andava também trator, cheio de pessoal, tá tudo armado, tava na mão, né? Ele tá querendo, se achar um pessoal, vão matar mesmo. Se criança se achar, vão matar mesmo. Se é um idoso, vão achar, vão matar, que o patrão deixou. Naquele dia, no dia 14 de junho, a gente estava aqui numa reunião, né, reunião escolar, para a gente discutir a questão de evasão escolar, né, do aluno, a falta do aluno. A gente recebeu ligação para a gente vir dar apoio, porque vai chegar um grupo de reportagem, grupo federal, né, Polícia Federal, para estar gravando aqui. E aí a gente veio, assim, sem saber de nada, né? A gente veio diretamente aqui, mas na verdade não era nem reportagem, a gente foi surpreendido, né, pelo ataque. Por aqui entraram a média de 100 caminhonetas e por ali a média de 50 caminhonetas. Então foi a caminhonete e a maioria da caminhoneta, esse pessoal que estava na carroceria veio tudo armado. Aí já vem uma caminhoneta branca, já vem com 2 pistoleiros em cima. Aí já vinha tirando em mim, pra matar. Aí quando eu assim me abaixei para passar a cerca, né? Quando passei, levei um passo assim, eu olhei assim que é meu irmão que estava ali. O Clodione, né? A gente correu para fechar, ele levou o tiro, né? Na verdade, pro lado da aldeia. Aí o fazendeiro daqui, ele saiu por trás da pá, carregadeira, e deu tiro nele. Aí ele caiu e se levantou de novo. Então, aí levou 2 tiros, outro tiro, né, no abdômen. Aí ele caiu. Eu vou enterrar você! Não vai não, agora a gente não vai não, agora a gente não. Derrubinha, vira raspar muito tempo, chegaram com o
Foi um grupo de produtores, mais de 200 produtores que foram lá para tirar os índios da propriedade. E nessa atitude de tirar os índios houve um confronto. Agora, após esse confronto, aí sim os índios tomaram uma atitude que daí eles cometeram vários atos de violência. E invadiram as propriedades, puseram fogo nas casas, você tem os vídeos para levar, puseram fogo nas casas, mataram as vacas de leite, mataram os carneiros, queimaram um caminhão, queimaram uma colhedeira, tomaram a viatura dos policiais de Carapó, bateram nos policiais de Carapó. Quem que agrediu? Quem que criou o conflito? Se a vida inteira está em harmonia, eles morando na reserva e os produtores ao lado. Eles não estão entrando numa propriedade que é deles. Até então não é deles. Para ser deles tem que ser passado por um estudo antropológico, para ser homologado e tal. Aí seria outra situação. Mas até então é uma propriedade privada. Aí prenderam aqui o Mete Fogo, que é vizinho lá, prenderam o Jesus Camacho, prenderam o Tomonaga, que nem lá nesse episódio estava, prenderam o Dionei Guedin, que planta lavoura aqui na minha fazenda, uns 1.000 e poucos hectares, planta 11 mil hectares, emprega 400 mil pessoas, emprega quase 400 pessoas aqui hoje, certo? Em 11 mil hectares de terra que planta. Ficou 70 e tantos dias na cadeia e nenhum julgado, eu ouvi dizer da agressão dos índios. Quando eu virei, eu me levantei assim, quando eu levei para virar assim, escutei um barulho também, assim, pegou na camiseta, assim. Parecia um besouro que tava. Mas quando eu falei, levei minha mão assim, né, embaixo da camisa, eu vi que é minha sangue, né, está saindo. O outro tiro que ia acertar em mim acertou no guri, porque o guri tava na minha frente. Aí acertou na barriga do guri de 12 anos. Aí o próximo tiro acertou em mim. Queimaram a média de 30 motos aqui no canto. Aí queimaram mais um pouco lá na sede, né? Aí é onde eles começaram a atacar. Atacar mesmo com a violência. Foi tiro, não era nem tiro de borracha. Não tinha alguma arma de bala de borracha, mas a maioria era bala verdadeira mesmo. Quem mais levou tiro foi o Libésio, né? Que estava aqui. Ele levou um na cabeça, levou 4. Levou um no ombro, um no tórax e um na barriga. O que mais levou tiro foi ele. O Josiel, de 12 anos, levou um na barriga. O Valdir levou um no tórax, né? O Jesus levou na barriga também. E o Norivaldo foi no tórax. A decisão do meu povo, nós vamos trazer o corpo e fazer o velório nessa fazenda, porque já tivemos... Teve o conflito lá, nós não sabíamos de nada. Aí isso foi numa terça. Na quarta-feira já adentraram o sítio da gente. Começaram a devastar tudo. Aí na sexta-feira que nós conseguimos chegar lá para recuperar o que tinha de recuperar. Não tinha mais nada. Aí foi só aquele dia também que nós fomos lá. Nos escoltaram pela Força Nacional. Tinha de tudo. O que se pensar numa casa tinha. Geladeira, forno elétrico, freezer, TV, som, jogo de quarto novo que minhas gurias tinham comprado, jogo de quarto novo para nós eu tinha comprado, ou eu tinha montado uma cozinha nova para nós também. Tinha tudo que você pensar, eles levaram tudo. Difícil, né? Porque eu fiquei desempregado, de repente você tinha uma renda, um trabalho e de repente você fica sem nada, do dia para a noite. A minha filha parou de fazer faculdade, porque eu não tive mais condições de pagar a escola para ela. E o ensino vai voltar um ano letivo de novo e ela provavelmente não vai voltar para a faculdade, porque não tem condições. Fomos no sítio do meu pai. Quando chegamos lá,
Até não gosto de falar porque é tristeza você chegar numa casa da sua mãe e você ser escoltado para entrar dentro da casa da sua mãe, não achar nada. Suas fotos de criança queimadas na porta da sala. Você andava naquele passo, só via sangue, pau, do que eles machucando os animais. É muita tristeza, muita tristeza. A vontade é sair do Carapó, ir para outro lugar, começar uma nova vida. Ele conhece que esse aqui pertence para nós, né? Esse terra aqui. Então ele que faz assim, ele que retiraram de nós. Então nós votamos aqui. Eu confio. Eu confio em Deus que vai dar tudo certo. É. Essa semana passada, a enfermeira, a CESAI, eles pesaram as crianças, todo desnutrido. As crianças estão morrendo de desnutrição porque não tem comida, né? E não tem água potável. As comunidades, as crianças, todo mundo bebe numa água suja. A qualidade da água que a gente consumimos é desse tipo aqui, essa água aqui. A maioria as famílias consomem porque a água, o rio fica muito longe daqui, quase 2 quilômetros, né? A gente passando o nosso limite para lá, para cá e para lá, a gente corre o risco de as mulheres não vai porque tem medo de estupro. Hoje a consequência é o que está acontecendo. Essas crianças estão morrendo de fome enquanto os bois, né, estão engordando cada vez mais, né, enquanto as crianças estão aqui morrendo de fome. Eles ganham cesta básica, quem paga, quem trabalha, né? Isso não tem nem dúvida, né? Se eles fossem trabalhar, que nem a lavoura, plantar essa lavoura ali para eles poderem comer, plante nada. Eles ganham tudo cesta básica. Então, o índio está só para incomodar. Tira do governo, então, dar assistência e ensinar eles a trabalhar, né? Não sei por que apoiar esses vagabundos, não sei. Não estão vendo ali que não produz, né? Diz que nos Estados Unidos mataram todos os índios, né? Assim o povo fala, isso aí, né? Então não precisa matar, mas educar eles, ó, tu tem que trabalhar, né? É só educar, né, ué? Eles são uns homens que nem nós. Me contou um vendedor de veneno esses dias que tem um índio inteligente que está plantando lavoura para ele, né? Naquelas terras dos índios. Ele dá uma rendinha para os índios, diz que é terra de cultura. O índio tem carro novo, tem tudo, uns índios mais inteligentes, né?
Assim me contou o dono do veneno. Ele está acontecendo, é verdade. Compra o veneno dele para passar na lavoura. Nós aqui não temos mais isso, nós não temos mais peixe, não temos mais mato, nós não temos mais bicho. O índio tem que viver com o produto, a produção que nós temos aqui é diferente. Eu acho que o índio tem que estar produzindo na aldeia, produzindo o mesmo que nós produzimos também, é soja, milho. Nós temos aqui índios que trabalham na usina, nós temos uma usina de cana, temos praticamente 400 índios trabalhando na usina. Vai conversar com esses índios e vai ver o que eles querem. Eles querem casa, eles querem celular, eles querem carro, querem moto, eles querem viver na sociedade. Eu acho que resolver a solução dos nossos índios aqui, a situação, seria trazer o índio para a sociedade e o índio ser considerado um cidadão, como é um cidadão. Eu considero o índio como um cidadão. Confinados em reservas, começam a perder a identidade cultural. O índice de alcoolismo e uso de drogas não para de crescer. Sem perspectiva, muitos encontram na morte a única saída. Num período de 35 anos, mais de 1.100 guaranis kaiowás cometem suicídio. A maioria eram jovens e crianças. Bom dia a todos. Aqui o nosso tecorraco no Miverá, o local do massacre, e onde resultou na morte do nosso irmão Clodiode. Esse menino deu a sua vida para garantir a nossa terra aqui nesse lugar. Eu não sei como que vocês, a lei pode ver isso. Um menino trabalhador
O menino que tem futuro, deixou a filhinha, deixou a esposa, deixou os parentes, os pais, a mãe, e está aqui. A terra é o direito do nosso povo. A terra para nós é o nosso tecorá, que significa o lugar onde se vive, onde a gente vivemos de acordo com nossa cultura, o nosso modo de vida, o Nhanderecô, que para nós tem um significado muito importante na nossa vida, para continuar sobrevivendo. Nós não atiramos a vida de ninguém, mas eles não. O que eles fazem? Tirou a vida do nosso parente. Amanhã ou depois ele vai ter a indenização por direito deles. E nós queremos a demarcação, que é o direito nosso, que está garantido na Constituição. A lei não fala a garantia de terra para o povo indígena. A lei não fala a organização do povo, a garantia da organização do povo indígena. E por que não está sendo massacrado nessa situação? Nós plantamos um menino aqui, mas nasceram vários guerreiros, milhões de guerreiros por causa desse menino. O que o governo tem que fazer, necessariamente, é fazer um processo de reparação, né, a essas comunidades, ou seja, devolvê-las aos seus territórios de origem que eles nunca deixaram de reivindicar. Eu acredito que uma das soluções seria, com certeza, a indenização. Né? A essas terras tituladas de boa-fé, a indenização. Acaba o problema. Agora, é muito cômodo para o governo fazer cortesia com o chapéu dos outros, né? Não, vamos tomar desse, vamos dar para esse e pronto, acabou a história. Dá cada um que é seu. Os indígenas têm direito à terra e aquelas pessoas que foram de forma legítima receberam títulos legítimos do governo estadual ou federal, eles têm direito à reparação. Eu fui em Brasília, né, por causa da demarcação da terra de Guiraraucá. Mas ninguém explica para mim, ninguém fala para mim, olha, o cacique, nós vamos demarcar. Ninguém resolveu para mim. Foi lá, aparece passeando. Mas eu fui, graças a Deus, deixei tudo minha história lá.
a minha esperança já está curta. Parece uma criança chorando, pedindo para o governo, Senado, ministro, a justiça, nenhum não resolveu. Parece que não tem autoridade, parece que não tem gente que resolve para nós. A situação nossa é de total abandono por parte do Estado, né? Por parte do governo federal ou por parte do governo estadual, por parte do Ministério da Justiça, é de total abandono, porque não tem uma resolução nem para os indígenas, nem para os produtores. Chegaram até a mais alta corte do país para pedir a demarcação das terras. E lá, os Guarani Kaiowá ouviram o que não podiam fazer: provar que ocupavam seus territórios até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Conheceram ali a tese do marco temporal. É uma tese que ela tem tudo para se consolidar de forma definitiva. E essa tese ela não resolve só o caso do Mato Grosso do Sul. A tendência é ela criar efeito para todos os problemas de demarcação de terra indígena pautada na posse pretérita existente no Brasil. E o marco temporal ele foi colocado de uma maneira muito clara. Por que teve uma data? Né? Em 88, foi o que tinha, se tinha indígena nesta área, nesta data, ele tem direito à área. Se aqui não tinha ninguém, né, não tinha nenhum indígena nesta data, neste local, ele não era terra para ser demarcada. Em 5 de outubro, que é o marco temporal, né, de 88, tinha gente aqui? Não tinha. Mas tem que entender por que não tinha. Por que eles não estavam aqui? Não estavam aqui porque não gostaram mais daqui, não estavam aqui porque resolveram abandonar essa terra. Não foi. Não estavam aqui porque eles foram removidos. Eles sofreram um processo longo de várias décadas de violência, de remoção, de ameaça. Até que a União se dispõe a comprar uma nova terra para dar a esses indígenas, tem que voltar para as terras de origem. É o caso clássico do Guirarocá. No caso do Guirarocá, nós tivemos uma decisão relativa ao marco temporal. Foi considerado que os indígenas foram retirados, né, da área e não empreenderam as medidas jurídicas capazes de voltar. Ora, até 88, os indígenas eram tutelados. O SPI, até 67, tinha um regulamento que punia com remoção aqueles índios que eram julgados por mau procedimento. Então, como uma pessoa que era disciplinada dessa forma podia, de alguma forma, perseguir qualquer tipo de direito na justiça? O Poder Judiciário será compelido a emitir uma ordem de despejar aquelas pessoas daquela área que não pertence ao ente público, não pertence à União Federal. Só falta agora o juiz dar a ordem para despejar, o resto nós já ganhamos tudo, né? Gastei muito dinheiro com isso, todo mundo gastou. Graças a Deus nós conseguimos uma decisão, né? Duro quem gasta e não consegue nada, né? Vamos lutar. Nosso direito, vamos lutar. Se não sair a demarcação, vamos lutar. Sair mesmo, nós não vamos sair, porque nós não tem para onde nós ir. Então tem que matar tudo num lugar só. Porque já morreu pai, já morreu mãe, então mata tudo.